Hoje nós vamos falar sobre os subsídios do programa Minha Casa Minha Vida, que é um dinheiro disponibilizado pela Caixa para ajudar a pagar a entrada do seu imóvel e muitas vezes uma boa parte do financiamento também. E de acordo com a própria Caixa, esse valor pode ser de até R$55 mil. Mas nós vamos mostrar ao longo desse vídeo aqui diversas simulações aqui para que você também possa ter condições de avaliar o seu caso específico. Então nesse vídeo eu vou falar sobre o que é preciso para maximizar este valor, como saber qual o subsídio disponível para você e como esse dinheiro é liberado. Enquanto isso, a única coisa que eu peço é que você deixe a sua curtida aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário que eu publico todas as semanas nos vídeos aqui do canal. Bom, antes da gente começar, é importante ressaltar que além dos subsídios do programa Minha Casa Minha Vida, existem subsídios estaduais que podem ajudar ainda mais você a conquistar a sua casa. Como, por exemplo, em São Paulo, nós temos a Casa Paulista e no Paraná, nós temos a Casa Fácil Paraná. Todos esses programas fornecem recursos para que você possa pagar a entrada ou parte do seu financiamento da compra numa casa nova ou usada. E cada estado tem as suas regras e também um valor diferente do benefício. Então, pesquise aí no seu estado quais são os programas disponíveis e também quais são as regras para que você tenha acesso a esses benefícios. Começando, como esse dinheiro é liberado. Na compra de imóveis novos e usados, o valor do subsídio ele é liberado como parte da entrada ou como a integralidade da entrada para você comprar esse imóvel. Ou seja, vamos pensar numa situação aqui de um imóvel de 150 mil, onde você precisaria dar 30 mil de entrada, 20% do valor do imóvel. Se o seu subsídio for superior ou igual a 30 mil reais, o valor vai entrar diretamente para pagamento da entrada do terreno. Se o valor for mais de 30 mil reais, ele aumenta o valor da entrada e logo você vai financiar o valor menor. Então, se o seu subsídio é 35 e o valor da entrada é 30, considera como 35 o valor da entrada e ao invés de você financiar 120 mil reais, você vai financiar 115. Então, nos financiamentos para imóveis prontos, funciona dessa forma, bastante simples. Já nos financiamentos para construção, quando a gente tem o pagamento do terreno, o valor é liberado proporcionalmente. Então, no mesmo caso aqui de 150 mil, 30 mil seria, ou 35 mil seria a entrada, então ele vai fazer o proporcional disso para o valor do terreno, supondo que seja um terreno de 50 mil reais, ele ficaria ali aproximadamente 12 mil reais para o valor da entrada. Já a parte da construção, ela é liberada de acordo com as medições, né? Lembrando que a Caixa trabalha com o sistema de reembolso. Então, quando ela vai fazendo a liberação mensal para você dos reembolsos, né, durante a construção da casa, ele vai incluindo o valor do subsídio também. Então, é importante que você tenha recursos necessários para dar início à construção, tendo em vista que você não vai ter nenhuma liberação antes de começar a sua obra. Além disso, você também precisa ter os recursos necessários para pagamento da documentação. Por mais que o subsídio seja suficiente para a entrada, você vai ter que pagar também as taxas para a Caixa, taxas cartorárias, e aí cada estado também tem regras específicas. De uma maneira geral, você tem direito a diversos descontos para a parte do cartório, mas você também precisa verificar isso de acordo com a sua prefeitura, né? De acordo com o seu estado também. Então, prefeituras podem dar isenção do ITBI, cartórios podem dar desconto de 50% para aquisição do primeiro imóvel e, no caso das tarifas da Caixa, aí segue a tabela dela. Inclusive, esse é um dos pontos que mais geram confusão e problemas para muitas pessoas. Então, é importante você estar preparado para pagar essas taxas, que normalmente giram em torno de 4%, 3% do valor do imóvel, de acordo com o estado e com o município onde você mora. Então faça essa pesquisa ou siga os passos que eu vou explicar mais para o final do vídeo aqui e vou trazer uma solução para te ajudar a encontrar o melhor imóvel, a analisar o imóvel de maneira adequada e a seguir com todo o processo de financiamento
de maneira bastante transparente. Então, continua aqui comigo. Agora, vamos lá às principais regras para ter direito a esses subsídios. E a primeira delas é que você deve se enquadrar nas faixas 1 e 2 do programa, sendo que, quanto menor for a sua renda, maior tende a ser o seu subsídio. E não é somente a renda. Imóveis mais baratos ou localizados em regiões onde o metro quadrado é mais barato tendem a ter maiores subsídios também. E quando eu falo aqui de faixas 1 e 2 do programa, eu estou falando para faixa 1, pessoas com renda de até R$ 2.850 e na faixa 2 até R$ 4.700. Lembrando que aqui eu estou falando de renda bruta e familiar. Se você é casado, precisa sim considerar a renda do seu cônjuge para somar este valor. Agora, se você, por mais que você more com uma pessoa, não tem essa formalização, não são casados no papel, aí você pode seguir com a sua renda só individual ou somente a renda da sua esposa. Além disso, você não pode ter nenhum outro imóvel em seu nome. Se você teve um imóvel no passado e já não tem mais ele há algum tempo, não tem problema, você pode conseguir sim o crédito. Além disso, você não pode ter recebido subsídio habitacional anteriormente. Então esse, além de ser o seu único imóvel, você não pode ter sido beneficiado com programas habitacionais no passado. Naturalmente, você também precisa ter o nome limpo e mais de 18 anos para poder participar do programa e ser brasileiro nato, ou seja, nascido no Brasil, um estrangeiro naturalizado, ou seja, você é de outro país, mas tem cidadania brasileira, ou pode ser um estrangeiro com visto de residência permanente. Então, essas são as principais regras que você deve atender para conseguir participar do programa Minha Casa Minha Vida e ter acesso a esses subsídios que eu vou mostrar agora para você. Vou fazer algumas simulações aqui no computador para a gente poder avaliar. Lembrando que aqui eu estou simulando algumas situações. A sua realidade especificamente deve ser calculada, deve ser simulada por você mesmo, seguindo o passo a passo do vídeo de como utilizar o simulador de financiamento habitacional da Caixa, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Mas continua aqui comigo que é importante você entender tudo que eu vou mostrar aqui, e aí quando acabar aqui, você pode ir lá assistir esse vídeo e aprender e fazer as suas próprias simulações. Então esse aqui é o simulador habitacional da Caixa, mas aqui eu vou mostrar algumas situações. A gente está falando de um imóvel na cidade de Belém do Pará, R$150 mil, e um subsídio de R$ 49.500. E o primeiro ponto é com relação à localização do imóvel. Esse aqui está numa cidade grande, no Pará. Essa outra simulação aqui está numa cidade menor, no Pará, uma cidade pequena, mas também no mesmo estado. E olha a diferença. Lá eu estou falando de um financiamento com subsídio de R$ 49.500 e aqui a gente está falando do mesmo, teoricamente, o mesmo imóvel com subsídio de 42 mil. Isso acontece porque, dependendo da localização do imóvel, da cidade ou do estado, pode ter subsídios diferentes. Tá? Então, a gente precisa considerar isso aqui também na sua simulação. E aí, nessa simulação, eu estou falando de pessoas com renda de R$ 1.800, nascida aqui em 1990, que possui 3 anos de trabalho sob regime do FGTS, nem a pessoa e nem o imóvel foi beneficiado com subsídio do FGTS ou da União. Isso também é importante, tá? Se o imóvel já foi financiado pelo Minha Casa Minha Vida, pode ser que você não consiga financiá-lo novamente. Ou se o imóvel foi adquirido, por exemplo, da Coab, que tem vários subsídios, também pode ser que você não consiga financiá-lo pelo Minha Casa Minha Vida. Então, procure o imóvel, junte essa documentação e consulte a sua agência, a Caixa, próxima de você, para verificar a viabilidade de financiamento desse imóvel especificamente. Agora, aqui a gente também está falando que possui mais de um comprador ou dependente, isso é importante, questão de dependentes, quanto mais dependentes você tiver, maior pode ser o seu subsídio. E a gente está falando aqui que você pode ter relacionamento com a Caixa, seria ter conta corrente, cartão de crédito, tudo isso que pode ser necessário
para conseguir aqui o financiamento. Então, desse jeito, a gente consegue isso daqui. Nessa outra simulação, eu fiz uma única alteração, que é não colocar dependentes. E acontece o seguinte, o subsídio, que seria de 49.500, cai para 14.850, porque pessoas que não têm dependente ou pessoas que são solteiras, por exemplo, têm um desconto aqui, uma diminuição no valor do subsídio. Então, por isso, a gente tem essa grande redução aqui no valor que é liberado. Um outro ponto importante, aqui a gente está falando de um subsídio de 49 mil com uma renda de R$ 1.800. O que acontece se eu diminuir essa renda para um salário mínimo? A mesma coisa, permanece 49.500. E se eu diminuir ainda mais essa renda para R$ 1.050? Continua R$ 49.500. E aí o que eu consegui entender dessa situação? Que o simulador da Caixa, ele deixa sempre uma margem ali que a gente não consegue preencher. Por quê? A sua análise, realmente o valor final do subsídio que vai ser liberado para você, ele vai depender da análise que é feita internamente pela Caixa. Então, o simulador ele serve como uma base e muito importante para que você já tenha uma noção de quanto você vai conseguir. Mas ele, por exemplo, não me deixa simular para esse tipo de imóvel novo, com valor abaixo de R$ 100.000. E ele também não me deixa simular pessoas com renda, né, de R$ 1.000, por exemplo, ou mais baixa. Ele acaba travando. Então, a gente consegue avaliar isso de maneira individual, somente indo lá na Caixa para poder fazer essas simulações, né, conversando com o correspondente bancário e, de fato, analisando, enviando toda a documentação e seguindo com o processo. Mas vamos pensar aqui no salário mínimo, que seria o básico ali para pelo menos você conseguir pagar a documentação, juntar uma grana. Então, isso daqui já vai te trazer uma base muito importante. E para finalizar aqui a última simulação, a gente pegou a mesma situação aqui, um imóvel até mais barato, só que um imóvel usado, não seria um imóvel novo. E a gente observa que o valor da entrada ele fica maior, consequentemente aqui o valor do subsídio é menor. Por quê? Porque o programa Minha Casa Minha Vida, ele foca muito no desenvolvimento de novos imóveis. Por quê? Novos imóveis geram empregos, né? Gera toda uma movimentação na economia que imóveis usados não conseguem gerar. Além disso, a gente tem uma valorização menor de imóveis usados dependendo do estado que ele tiver. Envolve mais riscos para o banco ela pegar um imóvel usado. Então, nesse sentido, também é um pouco mais difícil de você conseguir comprar um imóvel usado, né? Você pode construir, né, que é essas simulações aqui que eu estou mostrando para você, a aquisição de terreno e construção. É uma possibilidade, mas, lógico, R$ 100.000 para uma cidade de São Paulo, por exemplo, é um valor irreal. Mas pode ser que lá em Belém do Pará, Manaus ou região metropolitana, pode ser uma possibilidade que você tenha de 150, R$ 100.000 conseguir adquirir um imóvel. E em vários desses lugares também é possível você adquirir imóveis novos ou usados dentro dessas faixas de valores também. E é claro que isso daqui eu estou dando uma ideia para você, eu estou conseguindo te trazer uma base inicial para você saber se você se enquadra, se você tem condições ou não de financiar um imóvel através do programa Minha Casa Minha Vida e ainda assim obtendo os subsídios. No entanto, comprar um imóvel envolve muito mais do que isso, não é somente o financiamento. Existe a busca do imóvel, como encontrar o melhor imóvel, como avaliar a documentação desse imóvel para garantir que você não vai ter nenhum tipo de problema, né, tanto na aprovação do crédito, quanto lá na frente, né, que o imóvel não tenha nenhum tipo de processo, que não tenha nenhum tipo de dor de cabeça para você no futuro. E é exatamente isso que eu ensino a fazer passo a passo no nosso curso Financiamento Independente, onde eu mostro para você todo o passo a passo para que você possa adquirir um imóvel, onde você aprende a como se planejar para adquirir esse imóvel, o que você precisa analisar, como simular o financiamento e como saber quais são as taxas que você vai pagar, né, para a Caixa, como você faz para saber
a documentação do imóvel, quanto você vai gastar. E tudo isso de maneira totalmente independente, como o nome do curso já diz, uma vez que nós não fazemos parte do ecossistema tradicional que envolve o mercado imobiliário e o nosso único e exclusivo objetivo é trazer a verdade para você, ensinar de fato, sem nenhum tipo de viés, como adquirir o seu imóvel de maneira mais econômica possível e segura também. Para saber mais sobre o financiamento independente, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo, no primeiro comentário ou no QR Code aqui em cima. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, façam isso agora, deixem a sua curtida e compartilhe esse vídeo para que a gente possa continuar ajudando o máximo de pessoas possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.